Olá, sou Mariana Lage Marques, médica veterinária, especializada em odontologia veterinária e vim aqui falar um pouquinho sobre o que a gente pode utilizar para a escovação dentária dos animais, tanto para cão quanto para gato. Então, o que eu trouxe aqui, mas o que é interessante a gente falar? A doença periodontal, ela se inicia pela instalação da placa bacteriana. A placa bacteriana inicia no período de 24 a 48 horas. Então, a escovação dentária, ela precisa ser feita diariamente. Se a gente não consegue realizar essa escovação dentária todos os dias, a gente está dando tempo para ela se organizar e se estruturar para formar o que a gente conhece como tártaro. O que é interessante a gente saber? Tem que ser algo agradável. Se não for agradável, tanto para a gente quanto para os animais, é uma rotina que a gente vai deixar de fazer. Essa rotina ela tem que ser incorporada no nosso dia a dia, porque se a gente não conseguir incorporar, também vai ser algo que vai ser um sacrifício. Então, o que eu preciso? Tentar fazer com que aquilo seja agradável. O condicionamento sempre de forma positiva. Eu posso fazer isso num filhote, eu posso fazer isso num animal adulto, mas toda manipulação de cavidade oral, ela precisa ser agradável. Tá? A recomendação que a gente dá é que a gente inicie essa manipulação utilizando um paninho seco, uma gaze embrulhada no dedo ou alguns lencinhos umedecidos, que inclusive já vem em formato de dedo, tá? O que eu preciso fazer? Uma manipulação de forma circular, né? A movimentar de forma mecânica, remover de forma mecânica qualquer tipo de sujeira, sujidade que possa ter ficado na superfície daqueles dentes. Então, o ponto inicial. A partir do momento que o animal já se adaptou a uma manipulação dessa cavidade oral, aí a gente vai substituir para o uso das escovas de dente. O que a gente sempre recomenda é que essas escovas sejam escovas que possuam cerdas macias, que tenham a cabeça da escova apropriada para o tamanho do animal. Então, se a gente for trabalhar com um cachorro muito pequenininho, o ideal é que a gente use escova de dente pequena. Se a gente vai trabalhar com um animal maior, que a gente utilize escovas maiores. As veterinárias, por exemplo, são muito grandes. As humanas, em geral, que são adaptadas e que funcionam bem, são essas daqui, que são de 0 a 3 anos. Então, funcionam muito bem. Outra coisa que a gente também pode utilizar, e aí não vale dar risada, que é a utilização do fio dental. E aí só se o paciente for muito bonzinho, se ele permitir efetivamente a manipulação, para a gente conseguir utilizar esse fio dental, principalmente naqueles dentes que são muito próximos uns dos outros, tá? Mas isso aqui já naquele estágio mais avançado, tá? As pastas de dente que a gente tem no mercado, a gente tem dois tipos, as pastas que são com substâncias enzimáticas e as pastas que não têm substâncias enzimáticas. O que são essas substâncias enzimáticas? São enzimas que inibem a organização da placa bacteriana. Qual é a diferença entre uma e outra? Uma vai ter mais efetividade. É fundamental? Fundamental é o atrito. Se eu quiser usar a escova dentária e realizar uma boa manipulação e uma boa abrasão sem pasta nenhuma, ela também vai ser efetiva. Então, a pasta, ela já entra como uma substância adjuvante, tá? O que a gente tem que entender? Que pode ser que eu tenha uma mais efetiva que a outra. O que eu não posso é utilizar a pasta de dente humana para a escovação dos cães, porque as pastas humanas possuem substâncias que não podem ser ingeridas e que tanto a gente precisa cuspir depois da utilização. As veterinárias permitem a ingestão, então isso facilita. Existem algumas pastas, inclusive no mercado, que possuem sabor carne, que podem funcionar como um adjuvante ou, na verdade, um reforço positivo para aquela escovação. Você mostra a pasta de dente, o animal gosta tanto da pasta que já vem direto para escovar os dentes. O que é importante a gente saber? Eu vou pegar aqui um modelo só para a gente ilustrar.
É muito difícil a gente realizar a escovação na face interna dos dentes. Então, o nosso foco principal é a gente acostumar o animal a realizar essa escovação na face externa, de preferência com movimento circular ou sempre da gengiva para baixo. Então, essa é a parte mais importante. E se a gente conseguir realizar a escovação na face interna dos dentes, perfeito. Se a gente não conseguir, a língua ela já tem uma movimentação abrasiva, então tende a acumular menos sujidade na face interna dos dentes. Então, o foco principal são essas regiões. Se for animal muito pequenininho ou tiver um dente muito coladinho no outro, ficar atento para sempre manipular. Ah, mas doutora Mariana, escovei o dente aqui e sangrou. Isso é um ponto muito importante. Sinal que aquele espaço ou aquela região está inflamada. E o que eu preciso fazer? Higienizar a área inflamada. Percebeu o sangramento? Não interrompe a limpeza, higieniza de forma suave a tentar reverter esse processo inflamatório, que é o que acontece com a gente, né? Quando a gente escova os nossos dentes, às vezes come um pãozinho mais duro, um pãozinho francês, cutucou ali o céu da boca, a hora que vai passar o fio dental, sente aquele sangramentinho. Limpa melhor, que isso tende a melhorar. Com relação às pastas de dente com princípio ativo de clorexidina, né? Que também é muito comum no mercado. A gente não recomenda a utilização da clorexidina como preventivo. Prevenção é pasta dentária. A clorexidina, ela vai auxiliar para momentos de crise, onde eu preciso de uma limpeza um pouquinho melhor, mas por tempos curtos de utilização. Tá? Existem outros produtos também no mercado que a gente pode conversar. Alguns a gente coloca na água, outros a gente coloca também em pó diluído no meio da ração. Todos eles vão ser auxiliares. O que a gente precisa entender é que a prevenção vem pela movimentação, estimulação mecânica e remoção mecânica da organização daquela placa bacteriana. Então, tudo que a gente colocar no alimento ou na água não vai ser 100% efetivo em comparação à escovação dentária. Então, o ponto-chave é que eu faça uma boa abrasão. Ah, mas eu não consigo escovar no meu animal. Então, o que eu preciso fazer é ou condicioná-lo a realizar essa escovação, então de muito gradualmente, iniciando a manipulação da face, na sequência a gente vai conseguindo introduzir algo no interior da cavidade oral e depois a escovação de dente, ou a gente vai entender a necessidade desses acompanhamentos odontológicos anuais. O que eu não posso é fingir que não tô vendo e deixar isso para depois piorar e depois resolver. Então, o ponto importante é remoção da placa bacteriana é através da escovação dentária, atrito mecânico, ou lencinho umedecido, ou gás enroladinha no dedo, ou as escovas de cerdas macias. Percebi que eu consegui fazer? Perfeito. Não consegui fazer? Visitas regulares no especializado em odontologia veterinária. Se você gostou dessa dica, por favor, curta esse vídeo, siga a gente no Odonto_Veterinária no Instagram.